Olá, queridos, graça e paz. Em 1 Pedro 2, 11 e 12, o texto diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que os abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, queridos, esse texto, o discípulo Pedro, o discípulo de Jesus, o que ele nos fala? Ele inicia esse texto como que nos posicionando da nossa real cidadania, de uma identidade celestial que nós temos em Cristo Jesus. E como crentes, nós somos peregrinos, forasteiros. O que significa isso? Não pertencentes definitivos desse mundo, mas sim passageiros em direção, em retorno ao nosso verdadeiro, ao nosso definitivo lar, que é o céu. É o que diz também o apóstolo Paulo em Filipenses 3:20. Na nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nesses dois textos, tanto Pedro quanto Paulo chegam a essa conclusão maravilhosa, de identificação com o modelo perfeito de um lar onde Deus habita e nos inclui também como habitantes originais desse lugar maravilhoso. E a vida de um cidadão do céu, mas um cidadão que temporariamente vive aqui nessa terra, precisa trazer do seu lar uma orientação, uma forma celestial de se portar e de se viver. E não uma forma nos moldes de um cidadão terreno, de um cidadão comum. E além de trazer, queridos, uma forma a esses moldes de Deus, nós podemos nos deixar ser moldados a um formato, não deixar de ser moldados num formato distorcido que o mundo tenta nos impor como correto, e nos fazer acreditar que esse é o nosso modelo original, mas não é esse o nosso modelo. E a nossa realidade, a nossa nova realidade no Senhor aqui na terra, como forasteiros, passageiros nessa terra que vivem aos moldes do céu, precisa ser daqueles que se apartam, que fogem do pecado, que rejeitam os convites diários desse mundo. Porque, queridos, quem dita a nossa conduta como filhos de Deus deve ser o Espírito Santo de Deus. E assim vivemos de acordo com o modelo daquilo que é eterno, não do que é terreno, do que é passageiro, deixando de viver na carne para começar a ter uma vida no Espírito. E no segundo texto de 2 Pedro 2,12 que nós lemos, uma palavra nos chama muita atenção: seja honesto entre os gentios. Essa também é uma qualidade daqueles que vivem no Espírito, a honestidade, algo especial que Deus nos dá. Ou seja, não sendo cidadãos desse mundo, como escrevem Pedro e Paulo, quando estivermos diante das pessoas do mundo, precisamos ser exemplo de uma vida, de um padrão correto, de um padrão justo, de um padrão íntegro, de uma boa conduta entre todas as pessoas. E a honestidade, a integridade e a justiça são indispensáveis e indiscutíveis qualidades que devem se acompanhar um cristão na sua caminhada de testemunho às pessoas desse mundo que estão ao nosso redor a todo tempo. E como o texto diz, se vivermos desta forma, se vivermos até mesmo para aqueles que nos perseguirem, aqueles que desejam o nosso mal ou nos julgam às vezes injustamente, assim como julgaram Jesus e os seus discípulos, mas eles nos observam, aquelas pessoas estão todo o tempo nos vendo, no nosso dia a dia, nas nossas condutas, no dia em que eles forem encontrados por Jesus e pela sua palavra, e nós declaramos isso, eles se lembrarão da nossa conduta, e isso servirá como um testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado, queridos. Então, queridos, é o desejo, com certeza, do coração de Deus, que mostremos Cristo às pessoas através do quê? Das nossas vidas, da nossa conduta diária, crendo que chegará um dia em que até mesmo aqueles que criticam a minha vida e a sua vida por seguirmos a Jesus, também louvarão a Ele, ao Senhor, e estarão ao seu lado. E que o testemunho diário das nossas vidas realmente possam demonstrar que realmente nós somos esses cidadãos do céu que descreveu Pedro e Paulo, vivendo nessa terra para expressar a vontade do céu entre todos que cruzarem o nosso caminho. E sendo eu e você, em todo o tempo, um testemunho da honestidade e da justiça diante dos homens e também diante de Deus.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.